Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e certamente você se lembra que no nosso último vídeo que eu comentei a redação do Enem, eu falei para vocês mandarem comentários que eu ia de fato tentar te ajudar pelo que você tinha sentido em relação à redação, de acordo com as principais dificuldades. E aí eu vou passar pelos comentários para te ajudar nos nossos próximos vídeos, para conseguir inclusive te dar um direcionamento. Porque eu entendo que vocês nas próximas semanas e até mesmo até seu resultado do Enem, vocês vão passar por um processo de muita ansiedade. E para tentar amenizar isso, eu vou discutir com vocês sobre alguns aspectos importantes aqui no canal, beleza? Então eu vou passando pelos comentários para tirar algumas das dúvidas e ao longo da semana eu vou postando esses vídeos para ir tranquilizando vocês aos poucos. É muito melhor responder assim do que fazer aquele comentário frio mesmo no próprio canal, beleza? Então, gente, passando aqui, nós temos alguns comentários interessantes. Letícia Oliveira, ela falou assim: desanimei total com esse tema, fiquei de cara, estava tão confiante. Ô Letícia, deixa eu te falar, o tema, na verdade, ele parece muito mais difícil do que ele realmente é. Às vezes a gente fica idealizando demais o tema da redação do Enem, pensando que a gente tem que colocar muitas coisas mirabolantes, mas é muito comum que o aluno, no tema como que caiu na prova, você consiga discutir de uma maneira bem simples e mesmo assim que você consiga obter uma boa nota. Tudo depende se você conseguiu trazer bons argumentos, se você conseguiu organizar bem as suas ideias. O mais importante é não se abater antes do segundo dia de prova e principalmente levar em consideração que ainda tem todo um processo de correção pela frente, beleza? A Lari falou assim: eu super desinformada, concluí citando o Ministério da Cultura. E agora? Gente, essa dúvida da Lara, eu acho que é a dúvida, inclusive, da maior parte dos estudantes brasileiros que fizeram a redação do Enem agora no ano de 2019. Porque, para quem não sabe, né, o Ministério da Cultura ele foi extinto no início deste ano e aí ele passou a integrar o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania que também incorporou o Ministério do Esporte. Então, muita gente falou assim: nossa, mas na conclusão eu falei do Ministério da Cultura, só que ele não existe mais. Eu vou perder ponto? Bom, se a gente for analisar de uma maneira fria, se a gente for analisar de uma maneira muito direta, sim, você deveria perder 40 pontos por colocar um agente que é um agente de fato inválido para a sua proposta de intervenção. Mas é muito importante que você saiba, isso serve até como uma possível forma de tranquilizar, é importante que você saiba que esses pontos que você poderia ter perdido e que você pode perder, eles ainda serão certamente discutidos na reunião de banca que vai acontecer em 2 semanas. Isso vai ser repassado, inclusive, aos corretores de todo o Brasil, falando o que vai acontecer nessa situação. Como é um erro muito comum, talvez seja decidido não penalizar. Mas se a regra for levada no sentido literal, sim, você perderia 40 pontos pela questão do agente. O mais importante é, por enquanto, não se desesperar nesse sentido, beleza? Mais algumas observações. Nós temos a Shirley Santos que falou que no desenvolvimento 1 coloquei como causa a falta de infraestrutura de acesso cultural e o artigo 6º da Constituição Federal e no D2 como consequência a pirataria e usei exemplos de websites que disponibilizam filmes gratuitos sem autorização do criador. Shirley, olha só, no seu desenvolvimento de número 1, quando você fala dessa falta de infraestrutura de acesso, acho perfeito, acho muito importante sim. E aí quando você fala o artigo 6º da Constituição, seria legal que você amarrasse em relação à ideia do lazer, né? O artigo 6º da Constituição, ele garante todos os direitos sociais e dentre esses direitos sociais, o próprio direito ao lazer. Seria interessante discutir sobre essa questão também. Depois, você colocou como consequência a pirataria. Bom, a pirataria, ela não necessariamente tem uma relação com a democratização do cinema. Então seria importante você mostrar como que a pirataria poderia interferir, dificultar ou até mesmo facilitar esse processo de democratização. Se você conseguir discutir isso direitinho, ficaria muito legal, só que você tem que observar como isso foi colocado no texto. Eu não posso falar agora, por exemplo, que ficou perfeito sem ter visto como foi escrito, mas a ideia como um todo não deve ser eliminada não e ela pode funcionar direitinho. Subindo mais um pouquinho, nós temos ali a Duda Cândido falando assim: eu vi muita gente falando mal, mas sei lá, eu achei esse tema bem mais tranquilo do que o do ano passado, pois cinema é tão amplo
dava para falar de arte, cultura e acessibilidade. Ô Duda, eu concordo demais com você. Eu entendo que o tema do cinema, e a gente entra até num aspecto mais voltado para a opinião, o tema do cinema ele foi mais fácil que o tema do ano passado, né? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, porque o enunciado é menor, o tema tem menos recortes e acho que o aluno, de uma maneira geral, consegue refletir um pouco melhor sobre o tema. E acho, inclusive, que ele é melhor ainda que o tema do ano retrasado, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na questão da educação para surdos, ficaria realmente ainda mais difícil. Então, pode ficar tranquilo, imagino sim que vai dar tudo certo, beleza? E aí, olhando mais algumas coisas, nós temos o Ítalo Silva falando assim: cara, eu nem acredito, sabia nem como começar, mas coloquei alguns pontos que foi comentado aqui, inclusive o cinema de rua, valor dos ingressos do cinema, lei de incentivo e projetos para o cinema de rua como era antigamente. Simone de Beauvoir diz: é necessário elevar o povo à sua cultura e não diminuir a cultura ao nível do povo. Pô, que legal, você conseguiria já trazer um recorte interessante, você trouxe um repertório muito legal para o seu texto e, sendo bem sincero, em relação à argumentação, Ítalo, você conseguiu trazer algumas informações muito relevantes e que poderiam se levantar a sua nota. Então, de uma maneira geral, eu entendo que você vai sair muito bem na redação, óbvio, dependendo da maneira que você conseguiu estruturar as suas ideias, beleza? Subindo um pouquinho mais, nós temos ali, eu estudei sobre democratização no conhecimento, mas não no acesso ao cinema. Demorei 2 horas para conseguir me lembrar de alguma alusão, dado ou informação relevante. Mas saiu, boa sorte a todos, é a Viviane Godoy. Ô Viviane, realmente, né? Inclusive, quando a gente está fazendo a redação do Enem, muitos alunos apontam que a gente tem até alguns brancos, né? Alguns brancos em relação a coisas que podem parecer simples, mas que na hora a gente dá uma travada. Que bom que você conseguiu, né? E ao mesmo tempo essa ideia foi desenvolvida do jeito que deveria ser, beleza? Gente, amanhã eu continuo com mais algumas observações importantes a respeito do tema do Enem, com mais comentários e com mais discussões a respeito desse tema que foi surpresa, inclusive, para muitas pessoas, mas que dava para fazer uma redação muito legal. Você já deve ter assistido, inclusive, aqui no canal a discussão sobre o tema do Enem. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e a gente continua nossa conversa. Beleza, pessoal? Valeu, um grande abraço e tchau, tchau!